Vamos lá, meus queridos. Pessoal, boa noite a todos, né? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas, certo? Professor de Física, iniciando aqui, né? Na Blive com vocês, a convite do Adriano. E na aula passada, pelo que andaram me informando, a gente começou a trabalhar o primeiro assunto da apostila do módulo 4, correto? Então, a gente falou, né, sobre calor sensível, falamos sobre calor latente, as implicações que eles causam, né, em cada sistema quando eles atuam. E, além disso, nós vimos aquilo que os vestibulares mais costumam cobrar, que não é só aquela ideia de você decorar o que macete, decorar o que moleza, né? Mas você entender realmente o que é o calor sensível, como é que ele age provocando mudança no nível de agitação molecular, na energia cinética das partículas, fazendo uma abordagem com a ideia de capacidade térmica e vendo como é que o calor latente ele age, causando uma elevação na energia potencial das moléculas, a ponto dessas moléculas elas mudarem de fase, elas mudarem o seu estado físico. Bem, quando a gente vai aprofundando dentro desse ramo da calorimetria, nós precisamos conhecer outros assuntos que, assim, com relação a Enem, a incidência ela não é tão grande. É tanto que agora há pouco eu pedi ali a apostila que vocês usam, que vocês trabalham, eu estava olhando a coletânea das questões que eles selecionaram, não tem uma questão do Enem, né? Porque realmente esse assunto, a nível de Enem, ele é bastante escasso, porém, ele é bastante querido pelos vestibulares tradicionais. Então, a UES, as particulares e algumas escolas militares também, como por exemplo a Escola Naval, curtem bastante essa parte da calorimetria 2, que é a parte em que a gente vai ver os diagramas de fase, né? Basicamente o assunto não é só isso, e algumas particularidades, como por exemplo, a pressão máxima de vapor, o experimento de Tyndall, que fala da ideia de regelo, certo? E as aplicações que isso tem no nosso dia a dia, beleza? Professor, para falar dessa parte, para falar dessa calorimetria de hoje, o que é que a gente vai precisar lembrar? Galera, dois conceitos básicos vão ser muito importantes para essa ideia de diagrama de fase que a gente vai trabalhar. Os conceitos de temperatura, esse, né, você já conhece, eu relembrei com você a aula passada. Temperatura é o nível de agitação molecular, é a quantidade de energia cinética média das partículas que constituem o corpo. E o outro conceito importante é pressão. Essa eu não revisei com você a aula passada, mas com certeza você já viu na sua vida escolar. Pressão nós definimos como a força que atua numa determinada área, sendo que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Como assim, professor? Quanto menor for a área de contato entre as superfícies, maior será a pressão naquele local. Isso explica por que você consegue sentar sem nenhum problema sobre uma cadeira com 1000 pregos, mas não consegue sentar-se sobre um único prego, por exemplo. Por quê? A área de contato de 1000 pregos é muito grande, a pressão ao sentar seria pequena, os pregos não iriam perfurar você. A área de contato de um prego ela é muito pequena, ao sentar-se, a pressão seria muito grande. Resultado, o prego iria penetrar você quando você sentasse sobre ele. Essa ideia de pressão, ela não vai ter relação somente com os corpos sólidos, pelo contrário. Uma pressão que vai aparecer muito nesse estudo de calorimetria é a tal da pressão atmosférica. Professor, e o que é essa pressão atmosférica? É literalmente a força que a camada gasosa, é literalmente a força que as moléculas de ar fazem sobre você. Você tem ideia? Você não é esmagado pela pressão atmosférica, porque dentro das suas cavidades internas existe ar. E esse ar acaba equilibrando a pressão interna com a pressão externa. Você não sente consequências imediatas disso. Porém,
Você sente consequências imediatas, consequências fisiológicas, quando você é submetido a uma variação de pressão. Por exemplo, se você pegar o final de semana desse que vem agora e fizer uma viagem aqui para pertinho, para Guaramiranga, possa ser que você sinta uma sensação de abafado no seu ouvido quando você estiver subindo a serra. Por quê? O ato de você subir a serra causa uma mudança de altitude. E quando você muda a altitude, você vai estar mudando a condição de pressão a qual você está submetido. E a mudança de pressão, ela causa em você um efeito imediato. Como, por exemplo, um abafado no ouvido. Algumas pessoas sentem uma maior dificuldade para respirar. Times brasileiros, quando vão jogar em grandes altitudes, né, eles costumam levar cilindros de oxigênio para que os jogadores tenham uma parada técnica e possam passar por um processo de aerosol, possam tomar ar oxigênio, porque fica difícil respirar em grandes altitudes, para quem não é acostumado, logicamente. Então, aqui no Brasil, nós estamos a nível do mar, pressão de 1 atm. Se você vai, por exemplo, para La Paz, você está a mais de 3.000 metros de altura. Então, você acaba sentindo consequências, impactos dessa mudança de pressão. E, professor, como é que isso vai interferir dentro da minha análise? Galera, na maioria dos casos, quando a gente vai estudar o comportamento das substâncias, praticamente todas elas, com raríssimas exceções, mas raríssimas mesmo, praticamente todas as substâncias, elas apresentam esse comportamento aqui, ó. Vamos supor que aqui seja um eixo de temperatura, tá ok? Então, vamos pegar aqui uma temperatura T0, aqui uma temperatura T1 e aqui uma temperatura T2. O que é que basicamente todas as substâncias apresentam em comum? A baixas temperaturas, essas substâncias, elas costumam estar no estado sólido. Então, a temperaturas baixas, basicamente todas as substâncias costumam estar no estado sólido. Porque vamos lembrar, temperatura é grau de vibração molecular. As moléculas de um sólido, elas possuem alta ou baixa vibração? Baixa. Se elas possuem baixa vibração, elas possuem baixa temperatura. Em temperaturas medianas, digamos assim, um pouco maiores, nós encontramos a substância no estado líquido. Então, o líquido ele apresenta nível de vibração intermediário. As moléculas vibram de modo intermediário, não é uma vibração tão lenta, mas também não é uma vibração tão intensa. E, por fim, em altas temperaturas, nós encontramos a substância no estado gasoso, estado de maior desordem molecular, estado em que o nível de vibração ele é extremo. As moléculas são altamente desordenadas. Se elas são altamente desordenadas, elas precisam apresentar um alto valor de temperatura. Então, essa é a ideia de que praticamente todas as substâncias apresentam baixas temperaturas sólido, médias temperaturas líquido, altas temperaturas gasoso. Quando você passa para fazer uma análise, agora não mais da temperatura, e sim da pressão, o comportamento ele é um pouco avesso ao que a gente observa na temperatura. Professor, explique melhor como assim avesso. Contrário. Por exemplo, se aqui fosse um eixo de pressão, está analisando um eixo de pressão. E aí você vai e pega a mesma situação. Uma pressão P0 aqui
uma pressão P1 aqui e uma pressão P2 aqui. Eu escuto muitos alunos chegarem para mim, em especial o pessoal do terceiro ano, dizer, professor, eu entendo o que é falado, mas quando eu chego nas questões, eu não consigo resolver a questão. Trava de um jeito que não sai. Eu sempre digo, não se preocupe em decorar conceitos, se preocupe em entender, em aprender realmente a coisa. Diz uma coisa, pressão, alta pressão, é uma ideia de você prender ou uma ideia de você liberar, soltar? Se eu submeto você a uma grande pressão, por exemplo, eu pego você e dou um abraço com muita força em você. É fácil você se soltar ou é difícil? É difícil. Então, se eu lhe abraço com muita força, é difícil você sair. Agora, se eu lhe abraço normalzinho, não faço força nenhuma, só cruzo os braços em você, você facilmente consegue se soltar. Correto? O estado gasoso, ele não é o estado em que as moléculas estão mais espaçadas? O gás ele não tende a ocupar todo o volume do recipiente, tem um alto nível de vibração molecular, moléculas altamente espalhadas. Então, para que um gás tenha esse comportamento, ele tem que estar sobre baixas ou sobre altas pressões? Baixas pressões. Então, por exemplo, em pressões baixas, você vai encontrar o estado gasoso. Aí, ó, se você pega o estado gasoso e começa a espremer as moléculas, começa a apertar, aperta de um jeito, chega a um nível em que é possível só com a compressão você obter o estado líquido. E aí, se você pega o estado líquido e aperta, espreme ele mais e mais ainda, você vai unindo cada vez mais as moléculas a ponto de você conseguir provocar a existência de um estado sólido. Então, 90% das substâncias apresentam essa ideia aqui, ó. Em baixas temperaturas, sólido, em médias temperaturas, líquido, em altas temperaturas, gasoso. Em baixas pressões, gasoso, em médias pressões, líquido, e em altas pressões, sólido. Ao que foi que aconteceu? Tiveram a ideia, certo? Um rapaz chamado Le Chatelier teve essa ideia, de pegar essas duas análises aqui e colocá-las dentro de um sistema só. Fazer aquilo que nós conhecemos por diagrama de fase. Professor, pelo amor de Deus, parece difícil. É não, é moleza, ó. É facinho. No diagrama de fase, você vai ter aqui o eixo vertical como sendo o eixo das pressões. Então, o eixo das pressões. E o eixo horizontal como sendo o eixo da temperatura. Vocês que aqui estão, acredito eu que quase todos, já concluíram o ensino médio de vocês. Passaram pelo terceiro ano. E com certeza no terceiro ano de vocês, material que vocês usavam, seja esse material livro ou apostila, ele tinha um desenho mais ou menos parecido com esse aqui, ó. Certo? E aí ele separava por um S aqui, um L aqui e um G aqui. Correto? Justamente para designar que aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido e aqui é o estado gasoso. Se você tiver tido essa sorte, maravilha, você vai facilitar o meu trabalho. Mas no ensino médio de vocês, mostraram o porquê que esse diagrama é assim?
Apresentaram a construção dele. Por que é que ele tem esse formato aí? Não? Vamos entender como é fácil. Vamos pegar essa ideia que eu coloquei aqui ao lado, ó, e tentar aplicar aqui dentro. Aqui é um plano cartesiano, aqui são dois eixos, um horizontal e um vertical que eu peguei aleatório. Foi o que eu te falei? Em temperaturas baixas, o estado ele é sólido. Em temperaturas médias, o estado ele é líquido. E em temperaturas altas, ele é gasoso. Em pressões baixas, o estado ele é gasoso. Em pressões médias, o estado ele é líquido. E em altas pressões, ele é sólido. Vamos pensar. Se eu pegar um ponto de temperatura bem aqui, aqui é o zero, correto? Esse ponto é de temperatura baixa, não é isso? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou encontrar para um ponto de baixa temperatura e alta pressão aqui, sólido. Beleza? Aí eu vou andar com esse ponto de temperatura. Eu ando, chego mais ou menos aqui pelo meio. Ó. Opa, em temperaturas medianas, o estado ele não é mais sólido. Ele passa a ser líquido. E o líquido ele também apresenta médias pressões. Então, se eu pegar um ponto mais ou menos por aqui, ó, a essa temperatura aqui eu tenho líquido. Correto? Se eu ando com a temperatura aqui, um ponto bem aqui, ó, opa, temperatura alta, não é isso? E bem aqui, ó, em temperaturas altas, o estado ele não é mais líquido, o estado ele vai ser gasoso. E o estado gasoso ele precisa de baixas pressões. Então, por exemplo, esse ponto aqui diz respeito a um estado gasoso. Aí, ó, o camarada ele separa em regiões aqui, ó. Uma região que diz respeito ao estado sólido, uma região que diz respeito ao estado líquido e uma região que diz respeito ao estado gasoso. Percebe, ó? O estado gasoso ele está em pressões menores do que o estado líquido, mas em temperaturas maiores. Pressões menores do que o estado sólido, mas em temperaturas maiores. Então, por isso que essa é a ideia de diagrama de fase. Essas são as regiões que você vai ter. Aí, ó, os diagramas, deixa eu organizar agora aqui, fazer mais bonitinho com as cores separadas, eles possuem três linhas. Essa linha vermelha aqui, uma linha mais ou menos assim, que eu vou colocar na cor preta, e uma outra linha mais ou menos assim, que eu vou colocar na cor violeta. Quase todas as substâncias apresentam um diagrama de fase desse jeito. Aí aqui você vai ter sólido, líquido, gasoso. Essas linhas, elas possuem nomes. Por exemplo, essa linha vermelha, se você perceber, ó, aqui você consegue passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. O nome dessa transformação é sublimação. Então, essa linha vermelha é a linha de sublimação. Se você perceber aqui na linha violeta, é possível passar do estado sólido diretamente para o estado líquido, sem passar pelo estado gasoso. Então, essa linha violeta é a chamada linha de fusão. E nessa linha preta, é possível passar do estado líquido para o estado gasoso sem passar pelo estado sólido. Então, essa daqui é a linha de vaporização. Para quem está esquecido, eu espero que não esteja, as mudanças de fase são essas aqui, né? Ó. Sólido, líquido, gasoso. São os três estados físicos da matéria perante a física clássica. Do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização, ou evaporação.
Do gasoso para o líquido, nós temos a condensação, também chamada de liquefação. Do líquido para o sólido, nós temos o processo inverso da fusão, que é a chamada solidificação. E do sólido para o gasoso, assim como do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação. Temos a sublimação. Lembre-se, fusão, vaporização e sublimação do sólido para o gasoso são processos endotérmicos. Traduzindo, são processos em que a substância precisa absorver energia para passar de fase, para sofrer a mudança de fase. Enquanto condensação, solidificação e sublimação do gasoso para o sólido são processos exotérmicos. São processos em que a substância libera energia para que ocorra a mudança de fase. Tudo bem? Então, o que é que a questão de diagrama de fase ela pode exigir de você? Primeira coisa, esse ponto que está aqui, eu estou colocando ele grande aqui e de vermelho, ele é importante, certo? Nesse ponto, você vai ter aqui uma temperatura que eu vou chamar de TP, certo? E uma pressão que eu vou chamar de PT. Professor, por que TP e por que PT? Galera, TP significa temperatura do ponto triplo, certo? Temperatura do ponto triplo. E PT significa pressão do ponto triplo. Professor, e o que é isso? Triplo vem de 3. É um ponto em que a substância está a uma condição de temperatura e de pressão que é possível encontrá-la ao mesmo tempo nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, o ponto triplo é um ponto de pressão e temperatura em que é possível encontrar simultaneamente a substância sólida, líquida e gasosa. Então, vai existir parte da substância no estado sólido, parte da substância no estado líquido e parte da substância no estado gasoso. É isso que o ponto triplo significa. E aqui, ele vai dar para você qualquer ponto em qualquer região, por exemplo, esse ponto D que aqui está, e perguntar: o que é que o ponto D tem que sofrer para sair do estado gasoso e ir para o estado líquido? É possível ele se transformar em líquido só com um resfriamento? Só com uma redução de temperatura? Eu preciso aumentar a pressão sobre ele para que ele passe para o estado líquido? Eu tenho que fazer os dois? Eu tenho que baixar a temperatura e aumentar a pressão? É isso que as questões de diagramas de fases vão exigir. Você vai ter um dado ponto, numa dada região, e ele vai perguntar para você o que deve ser feito para aquele ponto sofrer uma mudança de fase. Tudo bem? Tranquilo? Só que esse diagrama, como eu disse para vocês, ele é das substâncias comuns, de quase todas elas. Porém, existem algumas substâncias que são anômalas, que são anormais. A água é um exemplo disso. A água é um exemplo, a prata é um exemplo, o bismuto é um outro exemplo. E o que é que essas substâncias, professor, elas têm de anormal? Galera, quase todas as substâncias são assim, ó. Você tem aqui uma substância no estado sólido. Aí, ó, aqueceu, ela vai virar líquido. Aqueceu, ela vai virar vapor.
variação de temperatura, variação de temperatura. Ó, quase todas as substâncias são assim. Sólido, menor volume. Líquido, um volume maior do que quando é sólido. E gás, um volume maior do que quando é líquido do que quando é sólido. Mas a água ela não é assim. A água ela é contrário a isso. Então, por exemplo, quando você para olhar a água, o vapor de água continua ocupando aqui um grande volume, porque é próprio do vapor. Aí ele é resfriado, passa a ser líquido. E quando o líquido é resfriado, ao invés de haver uma redução de volume, ao passar para o sólido, ou seja, ao virar gelo, ocorre um aumento. A água ela sofre uma expansão volumétrica quando ela é congelada. Isso se deve a uma propriedade que você vê na química, que é a geometria molecular. Devido à geometria molecular da água, ela tem um comportamento anômalo, um comportamento anormal. Ao invés de sofrer compressão no processo de solidificação, ela sofre expansão. Principalmente de 4 graus a 0 graus. É o momento em que ela mais expande. Então você pode fazer esse experimento na sua casa. Pega uma garrafa que você não queira mais, preferencialmente de vidro, para ficar mais visível. Enche essa garrafa com água até a tampa e feche. Coloque no congelador e deixe lá por algumas horas. Quando você for pegar a garrafa, ela vai ter estourado, ela vai ter quebrado. Por quê? Se a capacidade da garrafa era de 500 ml, você encheu de água líquida até a tampa, uns 510 ml, uns 500 ml, quer dizer, quando a água for congelada, ela não vai ter mais o volume de 500 ml. Ela vai ter ali 505, 510. Tu quer ver como isso é verdade? Como o volume do gelo ele é maior do que o volume da água? O que acontece quando você pega uma pedra de gelo e bota dentro de um copo com água? O gelo flutua. Por que isso acontece? Porque o volume de gelo é maior do que o volume da água, consequentemente, um volume grande causa uma densidade pequena. A densidade do gelo é menor do que a densidade da água, fazendo com que o gelo flutue em contato com a água. Certo? Isso se deve ao rearranjo que as moléculas sofrem devido à geometria molecular da água ao ser congelada. Professor, e é muito diferente o diagrama de fase? É. Porque perceba, ó, as 3 curvas, sublimação, perdão, vaporização e fusão, nesse diagrama aqui, das substâncias comuns, todas são crescentes. Todas elas são crescentes. Agora, ó, nas substâncias anômalas, a água é a principal delas. Nas substâncias anômalas, olha como é que fica aqui, ó, o diagrama de fase. Pressão, temperatura, isso aqui não muda, né? Os eixos continuam os mesmos. Mas agora, ó, se liga como é que ficam as curvas do diagrama, ó. Bem, a curva de sublimação continua do mesmo jeito, crescente, normalzinho, isso daí não interfere, porque quando ela passa para o estado de vapor, ela continua precisando de baixas pressões e altas temperaturas para ser vapor. A curva de vaporização também continua crescente, porque a temperatura de vaporização da água sob pressão normal é 100 graus Celsius, por exemplo, a temperatura é alta, mas quando você vai olhar para a curva de fusão, ela é assim, ó. Ela não é mais uma curva crescente, ela passa a ser uma curva decrescente. Então, essa é a diferença que você vai ter dentro do diagrama de fase de substâncias anômalas. As regiões continuam sendo
Sólido, líquido, gasoso. Mas o comportamento da curva de fusão é diferente. Justamente porque essas substâncias, ao invés de sofrerem contração no processo de solidificação, elas sofrem expansão. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente terminar essa parte teórica, além dessa ideia de ponto triplo, faça essa minha noite de sexta-feira mais feliz, já que nessa sexta-feira à noite eu podia estar ali comendo um peitinho de gato, tomando uma cerveja, mas estou aqui junto com você buscando sua aprovação. Me diga uma coisa, qual é a diferença que existe entre gás e vapor? Quem sabe me dizer? Necessidades que o vapor tem para se tornar. Gostei. É mais ou menos por aí. Quando você vai comprar um botijão de gás, tu tá comprando um botijão de gás ou um botijão de vapor? De gás. Quando você pega um bujão de gás e balança, você não escuta lá dentro o líquido? O nome do botijão de gás não é GLP? O que é GLP? Gás liquefeito de petróleo. Correto? É o gás butano. Mas gás líquido? Não existe gás líquido. É o vapor que pode se transformar em líquido. Essa é a diferença. O gás, tu só vai encontrar ele aqui, nessa região. Essa é a região de gás. Professor, e qual é a diferença que essa região laranja apresenta para essa região aqui, por exemplo, verde? Perceba, se eu pegar qualquer ponto dentro dessa região verde aqui, qualquer um, como esse aqui, por exemplo, concorda comigo que se eu aumentar a pressão sobre ele, aumentar a pressão, eu consigo jogá-lo para o estado líquido? Sim. Se eu aumento a pressão sobre esse ponto, eu consigo passar esse ponto para o estado líquido. Ou seja, o vapor pode sofrer mudança de fase com uma simples compressão, com um aumento de pressão. Então, se você pega o vapor ali e aperta ele, aperta as moléculas, você consegue fazer aquelas moléculas liquefescerem. É o que há dentro do botijão de gás. A pressão dentro de um botijão de gás ela é muito alta. Resultado, ela aperta, espreme as moléculas gasosas que ali estão, fazendo com que as moléculas liquefeçam e fornecendo combustível para o seu fogão. Isso não iria acontecer se, ao invés de vapor de petróleo, você tivesse gás de petróleo. Porque, aqui ele está num nível de temperatura tão alto, mas tão alto, que se eu pegar qualquer ponto, por exemplo, esse ponto aqui, eu consigo passá-lo para o estado líquido só com um aumento de pressão? Não, Percebe que eu posso aumentar a pressão o tanto que eu quiser, Se eu aumentar aqui, um extremo aqui, trazer ele bem para cá. Esse ponto conseguiu regredir ao estado líquido, ele continuou dentro da região de gás. Então, quando é que a matéria vai ser gás? Quando, para sofrer condensação, ela precisa ser resfriada e comprimida. Traduzindo, ela precisa passar por um processo de redução de temperatura e um processo de aumento de pressão. Então, essa é a ideia de gás. O gás, ele não consegue mudar de fase só com uma variaçãozinha de pressão. Eu vou ter que mexer também com a temperatura dele. Vocês sentirem o drama. Vapor de água você encontra a 100 graus Celsius, correto?
Sabe qual é a temperatura que você encontra gás de água? 327 graus Celsius. Olha a diferença do ponto de vapor para o ponto de gás da água. E esse ponto, ele também recebe o nome, ó. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto crítico. Existe o ponto triplo, em que você encontra as três fases simultaneamente, e existe o ponto crítico, que é o ponto de temperatura que vai separar o estado de vapor do estado gasoso, certo? E aí, você não encontra para o ensino médio, mas, por exemplo, se alguém aqui for fazer alguma engenharia, como a engenharia de alimentos, um exemplo, lá você vai ouvir falar dessa região aqui, ó, que é uma região chamada de supercrítica. Supercrítica. Isso aqui você não vê em ensino médio. E o que é essa região supercrítica? É uma região de pressão e temperatura tão extremas que o gás ele apresenta um comportamento peculiar. Por exemplo, o processo de descafeinação, ou seja, de se retirar a cafeína do café, acontece por conta dessa região supercrítica. Então, quando você pede um descafeinado, a bebida que você está tomando, ela passou por um nível extremo de pressão e de temperatura, para você conseguir extrair totalmente a cafeína daquela bebida. Mas isso aqui nós não estudamos dentro do ensino médio. Tudo bem? Então, ponto crítico é o ponto que vai separar o estado de vapor do estado gasoso. Pelas chagas de Cristo. Até aqui tá tranquilo. Tá de boa. Não, para o gás sofrer condensação, ele precisa passar por uma redução de temperatura e por um aumento de pressão. Certo? Ele precisa passar por uma redução de temperatura, isso, um processo de resfriamento e por uma compressão, ou seja, um aumento de pressão. Certo? Então você baixa a temperatura e aumenta a pressão. Só responder aqui, senão eu vou jantar em casa. Óbvio que não. É o jeito, né? Tá, ainda mais tem que ter um sextor, o mínimo possível. Vamos lá. Compressão, maravilha. Jóia. Ó, para a gente poder começar a fazer aqui as questões, ver como é que essas questões podem ser cobradas em prova, uma última ideia aqui desse diagrama de fase, falando da pressão. Professor, por que é que a panela de pressão, por exemplo, ela me fornece cozimentos mais rápidos, mais práticos de um alimento do que uma panela comum? Tipo, quando eu pego um feijão para cozinhar e tal, por que é que o feijão ele cozinha de modo mais rápido numa panela de pressão do que numa panela comum, panela aberta? Galera, estamos em Fortaleza e nessa região que a gente está aqui, ela é praticamente à beira-mar. Estamos a poucos metros, né, da Avenida Beira-Mar, que é a avenida que realmente está de frente para o mar. A nível do mar, a pressão atmosférica ela é de 1 atm, é a pressão normal. E você sabe que a 1 atm, a água tem o ponto de fusão 0 e o ponto de ebulição 100. Então, a água ela vai iniciar o seu processo de fervura, seu processo de evaporação, quando ela atingir 100 graus Celsius, correto? E vai começar o seu processo de derretimento do gelo ou de solidificação da água a 100 graus Celsius. Então, por exemplo, vamos imaginar que a temperatura de 100 graus Celsius, ó, ela esteja bem aqui, 100 graus Celsius, e aqui a pressão a nível do mar, pressão atmosférica normal, 1 atm.
que é que a panela de pressão ela faz? A panela de pressão, ela aumenta a pressão. Então, por exemplo, vamos imaginar que você chegou aqui a uma pressão de, não sei, aqui 3 atm com a panela de pressão. Uma pressão de 3 atm. Olha o que é que a panela de pressão está provocando nessa água. Para esse nível de pressão, para que a água sofra ebulição, para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, olha o que foi que houve com o valor de temperatura aqui, ó. A temperatura da água, ela sofreu um aumento. Por exemplo, vamos dizer que aqui a temperatura foi para 130 graus Celsius. Ou seja, dentro da panela de pressão, é possível você encontrar água líquida acima de 100 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão ela fornece um cozimento mais rápido, um cozimento mais efetivo. Por quê? O que cozinha os alimentos é a temperatura da água. Se é fritar, é óleo. Então, a água a alta temperatura provoca um cozimento mais eficiente. Dentro da panela de pressão, você encontra água líquida a 110, 120 graus Celsius. Por isso que o processo de cozimento é mais efetivo. Então, quando você aumenta a pressão, você está aumentando o ponto de ebulição. Agora, percebe aqui o ponto de fusão, ó. Em 1 atm, o ponto de fusão da água, ele vale quanto? 0, correto? Pressão normal, ponto de fusão vale 0. Agora aqui em 3 atm, ó. Olha aqui o que foi que houve com a temperatura de fusão da água. Diminuiu. Vou dizer que ela foi aqui para menos 5. Bom, professor, então quer dizer que em altas pressões ocorre uma diminuição do ponto de fusão e um aumento do ponto de ebulição. Tá claro isso daí? Então, quando você aumenta a pressão sobre a água, por exemplo, o ponto de ebulição da água, ele aumenta e o ponto de fusão, ele diminui. Não acontece a mesma coisa quando você vai falar de altitude. Por exemplo, vamos fazer aqui um desenho bem grotesco mesmo, só para a ideia de raciocínio. Supor que você está aqui em Fortaleza. Então está aqui a beira-mar, nível do mar. Fortaleza está aqui. Fortaleza está de nível do mar. Em Fortaleza, a pressão atmosférica é a pressão normal. Então ela vale 1 atm. Aqui a água ela ferve a 100 graus Celsius. Beleza? Aí você vai viajar no rumo de Guaramiranga. Então, saindo de Fortaleza, você vai para Pacatuba. Aí de Pacatuba você vai para Guaiúba. De Guaiúba você vai para Pacoti. De Pacoti você vai para Mulungu. E finalmente você chega em Guaramiranga. O que acontece aqui, ó? Quando você sai de Fortaleza e vai para Guaramiranga, está descrevendo um percurso de subida. Ou seja, a altitude ela está aumentando. Então você passa por um aumento de altitude. Você vai subindo o seu nível em relação à superfície. Pressão atmosférica é a pressão que a coluna de ar faz sobre você. Ou seja, quanto maior for a coluna de ar, maior é a pressão atmosférica. Quanto menor a coluna de ar, menor a pressão atmosférica. Então, por exemplo, a Fortaleza, ela apresenta uma coluna de ar maior do que as outras cidades.
Pacatuba apresenta uma coluna de ar menor do que a que você vê em Fortaleza. Guaiúba, menor do que a que você vê em Pacatuba e em Fortaleza. Pacuti, menor do que as 3 anteriores. Mulungu, menor do que as 4 anteriores. E Guaramiranga, menor do que todas as outras. Ou seja, aqui em Guaramiranga, a pressão ela é menor do que a que você encontra em Fortaleza. Essa é a relação de pressão atmosférica e altitude. À medida em que você vai subindo, você vai diminuindo a altura da coluna de ar. Consequência, você reduz a pressão. Menos ar, menos pressão, porque tem menos peso. Lembre, pressão é força sobre área. Qual é a força que o ar exerce? A força peso. E o peso depende de quem? Da massa e da gravidade. Se eu tenho muito ar, eu tenho muita massa. Eu tenho muito peso, tenho muita pressão. Se eu tenho pouco ar, tenho pouca massa. Tenho pouco peso, tenho pouca pressão. Então, em altas temperaturas, a pressão, ó, em altas altitudes, perdão, a pressão, ó, cai. Quando a pressão cai, tem um comportamento contrário a esse. Aí o ponto de ebulição, ele diminui, ao invés dele aumentar. Tá certo? E o ponto de fusão, professor? Aumenta. Então, tipo, se você for para La Paz, o exemplo mais clássico, lá em La Paz, ó, a pressão menor que você vai ter aqui, menor do que um ATM, La Paz apresenta uma temperatura de fusão maior do que a que você encontra em um ATM, então é mais fácil para o corpo sofrer fusão. Tipo, a água funde em La Paz a 9 graus. É muito mais fácil sofrer fusão do que aqui. Enquanto o ponto de ebulição, ele também diminui, certo? Então, em La Paz, a água ferve a 92 graus, a 93 graus. Beleza? Então, essa é a relação de pressão com altitude. Pelas chagas de Cristo, até aqui tá tranquilo, de boa. Vamos para o que interessa, que são as questões, né? Quem tá com a apostila aberta aí, qual é a página? Me deram uma apostila aqui, vamos ver como é que tá aqui. 271. Vou procurar aqui. Duzentos e setenta e um, questão número 1. Então vamos lá. Deixa de apagar o 4. Fazer aqui. Página 271, questão 01. Beleza? Se liga aí. Por recomendação médica, uma mãe necessita dar banho no seu filho com água a uma temperatura próxima do corpo humano. A temperatura média do corpo humano é 36,5, correto? Então, nessa faixa aí. Abaixo disso, você está morto. Acima disso, está com febre. Porém, ela dispõe apenas de água fervida a 98 graus Celsius e de cubos de gelo a 0 graus Celsius. Sendo que cada cubo de gelo tem massa de 55 gramas aproximadamente. Desejando que a temperatura final da água para o banho seja próxima da temperatura do corpo humano, a mãe deve adicionar para cada litro de água fervida, um número de cubinhos de gelo aproximadamente igual a, são dados. A densidade da água ela é de 1 kg por litro, quaisquer sejam as condições de temperatura. O calor específico latente de fusão da água é de 80 calorias por gramas, é o mesmo de solidificação, só muda o sinal, né? Solidificação por ser isotérmica negativo. E o calor sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, meus filhos, primeira coisa que você faz numa questão de exatas, seja essa questão qual for, é anotar os dados. Comece pelos dados. Bem, primeiro dado que você tem é a temperatura inicial da água, ela é de 98
graus Celsius. Ele deseja que a água fique na temperatura média do corpo humano, correto? Ele não informa essa temperatura. Então, ele nos deixa livres para trabalhar. Ao invés de trabalhar com 36,5, trabalhemos com 36, que é inteiro. Fica melhor. Então, vamos colocar aqui que a temperatura final da água tem que ser de 36 graus Celsius, que é a temperatura média do corpo humano. Ele quer saber qual vai ser, né? Quantas pedras de gelo ela tem que colocar para cada litro. Cada litro é cada 1 litro. Então, o volume de água aqui, ele é igual a 1 litro. E ele fornece a densidade da água. Na física, representamos densidade por essa letra, que é o Mi. Na química é o D, correto? Tanto faz que você vai usar. Vou usar o Mi aqui mesmo. Então, a densidade ela é de 1 quilograma por litro. Enquanto o calor latente de fusão, ele é de 80 calorias por gramas. E o calor específico, Czinho, né? Nem precisava fornecer, você tem que saber. Ele é de 1 caloria por grama, grau Celsius. Maravilha. Meus queridos, primeira coisa que dá para você descobrir aqui é, bem, se eu tenho volume de água e estou munido da informação da densidade dela, eu consigo encontrar a massa de água, não consigo? Por quê, professor? Porque desde que você era um girino, um bebê, uma criança, você sabe que densidade é massa sobre volume, correto? Se a densidade é 1 quilograma por litro, coloca aqui, ó, 1 quilograma por litro, isso aqui é igual a massa sobre o volume da água em questão, que é de 1 litro. Portanto, a massa vai ser igual, ó, litro com litro você manda embora, a resposta vai ser em quilogramas. 1 vezes 1 de cabeça. Muito bem. 1 quilograma. Eu posso dizer que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, a massa de água em questão aqui, ela é de 1000 gramas. Para cada litro. Então, se é para cada litro, cada significa quanto? Então, eu vou descobrir a quantidade de cubos que eu tenho que colocar para cada 1 litro. Certo? Então, a massa aqui de 1000 gramas, que equivale a 1 litro de água. Olha, se eu tenho a massa, se eu tenho o calor específico da água, e eu tenho a variação de temperatura que essa água tem de sofrer, eu consigo descobrir quantas calorias eu preciso retirar dessa água para que ela sofra essa variação térmica. Se é variação térmica, o calor é aliás, o calor é sensível ou é latente? Sensível. Então, se é variação térmica, o calor ele é sensível. Então, vamos nós aqui, ó. No passo 1 da questão. Para a variação de temperatura da água, temos, meus amores, se ocorre variação de temperatura, calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor que eu preciso para provocar variação de temperatura depende da massa. Quanto maior a massa, mais calor o corpo tem de receber ou de perder. Depende do calor específico sensível. Quanto maior o calor específico sensível, mais energia ele tem que receber ou tem que ceder para sofrer a variação de temperatura. E depende da variação de temperatura. Quanto maior ou menor for a variação de temperatura, maior ou menor vai ser a quantidade de calor que ele tem que receber ou que ceder para sofrer a variação de temperatura. Então, ó,
A quantidade de calor sensível vai ser a massa, né? Para cada litro equivale a 1.000 gramas. 1.000 gramas de água, que multiplica o calor específico sensível da água, 1 caloria por grama grau Celsius, que multiplica a variação de temperatura da água, que vai ser 98 menos 36, né? Ou vamos fazer pela lei mesmo, para fazer o sinal negativo aparecer, para ficar mais bonitinho. A gente entendeu por quê. 36 que vai ser a final, menos 98 que vai ser a inicial. Vamos fazer a variação como ela é mesmo. Valor final menos o inicial. Aí, ó, grama vai embora com grama, grau Celsius vai embora com grau Celsius. Resposta final vai ser em calorias, unidade usual para a quantidade de calor. Então, ó, Q vai ser igual a 1.000 vezes 1, que multiplica 36 menos 98. Menos 62, né? Então, aqui fica menos 62. Resultando de uma quantidade de calor igual 62 que multiplica 1.000, 62.000 calorias. Negativo. Por que foi que eu fiz questão de mostrar o sinal negativo? Olha para cá. Sempre que a quantidade de calor for perdida, o sinal da quantidade de calor vai ser menos. E sempre que a quantidade de calor for recebida, o sinal da quantidade de calor vai ser mais. Nesse caso, a água ela passa por uma redução de temperatura. Para reduzir temperatura, ela precisa receber energia ou precisa liberar energia? Liberar. Por isso que ficou o sinal negativo. Isso. Aí me diz uma coisa, ó. A água tem condições de liberar essa quantidade de energia, correto? Quando ela sai de 98 e chega em 36. Mas me diz uma coisa. O gelo, ele está a 0 graus, correto? Se o gelo ele está a 0 graus, ele vai estar sofrendo fusão. Só que esse gelo vai ter que sofrer fusão e também se transformar em água a que temperatura? 36 graus. Então, o gelo vai sofrer a ação de 2 calores, correto? A quantidade de calor latente para a fusão e a quantidade de calor sensível para o aquecimento. E ele vai sofrer essas duas transformações apenas com a quantidade de calor que a água libera. 62.000 calorias. Tudo bem? Vamos lá. O gelo está sólido. Ele vai precisar sofrer fusão. Depois que sofrer fusão, ele vai ter que se transformar em água a que temperatura? 36 graus, porque vai ter que ter equilíbrio térmico. Correto? Então, ele vai sofrer essas duas mudanças, o calor latente e o calor sensível, apenas com a quantidade de calor que a água libera. É a única fonte térmica que o gelo tem. A quantidade de calor cedida pela água. Então, ó, no passo 2, para a massa de gelo, né? Dá para a gente descobrir a massa de gelo aqui. Para a massa de gelo, temos. Ele deu a massa de gelo? Deu quanto? Não, aí de cada um, né? Mas eu tô falando aqui do todo, certo? Essa quantidade de calor aqui que a água cedeu, que a água liberou, ela vai ser capaz de derreter e aquecer quantos gramas de gelo? Certo? Vamos com calma. Então aqui, ó, a quantidade total de calor para o gelo vai ser a quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível. Não vai ter duas quantidades de calor para o gelo? Não vai sofrer fusão, não vai sofrer aquecimento? Então, se ele sofre fusão, calor latente. Se ele sofre aquecimento, calor sensível.
E ele recebe calor de quem? Da água. Ele recebe 62 mil. Se ele está recebendo, é positivo ou negativo? Positivo. Então, aqui, ó, vai ficar 62 mil calorias igual. Como é que se calcula calor latente do gelo? Massa vezes coeficiente de calor latente. Não tem a massa, vou colocar aqui massa de gelo. Vezes calor latente de fusão do gelo. 80 calorias por gramas. Certo? Isso aqui, ó, mais calor sensível. Massa de gelo vezes o gelo, quando se derrete, se transforma em quê? Em água. Calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius. E esse gelo vai ter que sair de 0 e ir até que temperatura? 36. Então, a variação de temperatura é 36 graus Celsius. Aí, ó, o que é que você pode fazer? Grau Celsius eu mando embora com grau Celsius, correto? Grama de um lado dividindo, grama do outro lado dividindo. Não posso, por quê? Está somando, correto? Mas quando você somar aqui as duas quantidades, ó, não vai ficar caloria por grama e aqui caloria? Então, essa caloria eu posso mandar embora com a caloria. Resposta final vai ser em gramas, que é a unidade de quê, ó? Aí você vê que física, além de fácil, não mente. Como ele pediu massa, tem que sobrar uma unidade de massa. Então, vai ficar, ó, 62 mil igual 36 vezes 1 é 36. E 36 vezes a massa de gelo é 36 massa de gelo. 36 vezes a massa de gelo mais 80 vezes a massa de gelo. Tá? 116 vezes a massa de gelo. Então, 116 vezes a massa de gelo. O 116 multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, essas 62 calorias conseguiram consumir quantos gramas de gelo? 62 mil dividido por 116 dá 500 e quanto? Faz isso, deve dar conta? Aproximadamente 500 e quanto? 540, é? Então, aproximadamente 534 gramas, né? Essa foi a massa total de gelo que foi consumida pelas 62 mil calorias. Mas não é isso que ele quer saber. A questão quer saber a quantidade de cubos, né? Aí, ó, pensa comigo. Vou apagar aqui em cima. Pensa comigo aqui. Tu me disse há pouco tempo que ele deu a massa do gelo. Ele disse que um cubo tem qual massa? 55 gramas. Correto? Portanto, quantos cubos equivalem a essa massa aqui de 534? Gramas. Grama vai embora com grama, a resposta vai ser em cubos de gelo. Multiplica aqui em concruz, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 55x é igual a 534. X é 534 dividido por 55. Isso aqui não dá exato. Mas isso aqui dá aproximadamente 10 cubos de gelo. Certo? Professor, por que 10 cubos? Porque 10 que multiplica 55 é 550. Não é um valor tão distante de 534. Então, para a questão estar correta, ele tem que ter pedido a quantidade aproximada de cubos. Ele pediu isso? Então, aproximadamente igual a. Tem essa resposta 10? Letra o quê? A de aprovação. Até porque, dentre as outras que aí estão, a mais próxima é o 10 mesmo, né? Então, letra A de aprovação, resposta correta. Perceba que não é uma questão muito fácil, né?
É uma questão que exige um raciocíniozinho de você, mas as contas são desses. O negócio é você montar as equações, né? Então, primeiro, ó, perceber quantas calorias a água ela é capaz de liberar para sair de 98 graus Celsius e chegar a 36 graus Celsius. Depois, descobrir qual a massa de gelo que essa quantidade de calor liberada pela água é capaz de consumir. Você percebe que a quantidade de calor liberada pela água consome aproximadamente 534 gramas de gelo. E depois você descobre que 10 cubos de gelo equivalem a aproximadamente a massa de gelo consumida. Beleza? Então, são 3 passos, né? Essa questão é de onde? Essa questão da FATEC, né? Vestibular tradicional. Então, tá aí, ó, uma questãozinha de vestibular tradicional, né? Então, tome nota, vamos para a próxima. Posso pagar ali aqui do lado? Posso? Tá vivo, meu filho? A resposta da 2. Já fizeram? E agora? Que horas a aula acaba, hein? São que horas? Nossa, foi ligeiro, viu? D de dado? Coisa linda. Vamos ver. Já temos uma resposta. Letra D de jeans. Isso é verdade. Dá para você. Escuta o tio aí, ó. 2. Sob o calor de uma fonte térmica de fluxo constante, lei de Fourier, né? Uma substância foi aquecida conforme demonstra o gráfico da temperatura em função do tempo. Ah, galera, façam a minha noite mais feliz. Sempre que o gráfico tem curvas crescentes ou decrescentes, qual o calor? Não. Crescente aí, de destaque? Não. Óbvio. Que cachaça é essa, mulher? Como é que vai ser mudança de estado físico se na crescente ou tem mudança de temperatura? Mudança de estado físico com a temperatura constante. Então, não muda de estado físico. Ah. Se a curva ela é crescente ou decrescente, o calor que está sendo representado é o calor sensível. Sempre que a curva for crescente, ela é curva de aquecimento. E sempre que for decrescente, de resfriamento. Agora, todas as curvas paralelas representam as mudanças de fase. Por quê? Na curva paralela, se liga, não ocorre variação de temperatura. Portanto, a mudança de fase ela ocorre com temperatura constante. Vamos aqui aprender a ler esse gráfico. Nessa curva 1, nessa curva 1 que está aqui, estou aqui apontando, eu estou tendo o corpo a uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão. Ele está sendo aquecido até o seu ponto de fusão. Então, aqui está havendo uma variação de temperatura no estado sólido. O corpo está sólido e está sofrendo uma variação de temperatura. Com qual intuito, professor? Fazer com que esse corpo sólido alcance o seu ponto de fusão. Na curva 2, a curva ela é constante. Então, o corpo ele atingiu o seu ponto de fusão e está sofrendo fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, acontecendo com temperatura constante. A curva 3, significa o quê? A fusão foi concluída, o corpo está sendo aquecido. Aquecido para onde? No estado líquido para alcançar o seu ponto de ebulição.
ebulição, para se transformar depois em vapor. Na curva 4, a curva ela é constante. O corpo está sofrendo ebulição. Mudança do estado líquido para o estado de vapor. E na curva 5, eu tenho o vapor sendo aquecido. Tudo bem? Então é isso que esse gráficozinho aqui está dizendo para você. O estágio de aquecimento indicado por 3 corresponde ao processo de fusão da substância. Pelo amor de Deus, óbvio que não, né? Processo de fusão é simbolizado pela letra, ou pelo número, né? No caso aqui, 2. Então a fusão é 2, não é 3. B. Ao processo de vaporização da substância. Não tem como fusão, não tem como vaporização ser simbolizado pela curva 3. Por quê? A curva 3 ela é crescente. Fusão, vaporização são calores latentes, tem que ser curvas constantes. Então, a curva de vaporização é a 4, B é falso. C. Ao aquecimento da substância, gostei, em seu estado sólido. Não gostei mais. Porque aqui, na curva 3, ele não é mais sólido, ele é líquido. E na letra D, ao aquecimento da substância, maravilha, em seu estado líquido. Perfeito. Então, letra D, gabarito correto da questão número 2. Tranquilo, moçada? Deu para entender? De boa? Amém. Qual é a resposta da 3? D também? Todos concordam? Não sabe? Posso fazer? Vamos lá. Terceira. Analise a tabela. Então, na primeira linha, ela diz: calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama de grau Celsius. Ó, vocês que não estavam aqui na última aula, percebam aqui. Quando ele fala, ó, calor específico do gelo, 0,5 calorias por gramas graus Celsius. O que é que ele está querendo te dizer? Ele está dizendo para você o quanto de energia, calorias, o quanto de energia, calorias, cada grama de massa de gelo tem que receber para variar 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, ó, quando ele diz 0,5 calorias por grama de grau Celsius, o que é que isso significa? Que cada 1 grama de gelo precisa receber 0,5 calorias para variar a temperatura em 1 grau Celsius. É isso que o calor específico te diz. Então, se eu te falo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, o que é que isso significa? Que cada 1 grama de água tem que receber 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. É isso que o calor específico está te dizendo. O quanto de energia cada 1 grama tem que receber para variar a temperatura em 1 grau Celsius. De boa? A segunda informação que ele diz aí, qual é? Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Ó, calor latente de fusão do gelo, pegando a mesma análise que eu fiz agora há pouco com o específico. 80 calorias por grama. O que é que significa? Ó? Cada 1 grama de gelo precisa receber 80 calorias para sofrer mudança de fase, mudança de estado. Beleza? Específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, acabei de falar o que significa, né? Calor latente de vaporização da água, 540 calorias, por grama. Ou seja, cada 1 grama tem que receber 540 calorias para sofrer mudança de fase. Calor específico do vapor de água,
0,5 calorias por grama Celsius. Maravilha. Ele pergunta: de acordo com os dados da tabela, o processo de mudança de estado físico de uma amostra de água que envolveria a maior quantidade de energia é... Galera, qual é o que envolve a maior quantidade de energia por 1 grama? É o calor latente de vaporização. Porque percebe, ó, cada 1 grama precisa receber 540 calorias. Olha para os outros, ó. Cada 1 grama de vapor precisa receber 0,5 calorias para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Cada 1 grama de água tem que receber 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Cada 1 grama de gelo tem que receber 0,5 calorias para variar a temperatura em 1 grau Celsius. E cada 1 grama de gelo tem que receber 80 calorias para sofrer mudança de fase. Então, de todos, o que envolve maior consumo de energia, maior quantidade de energia, é o calor latente de vaporização da água. Letra D, maravilha. Resposta correta. Gabarito da quarta, qual é? Querem fazer ou faço logo? Fazer logo? Vamos lá. Quarta. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases sólido, líquido ou gasoso. Ele simbolizou sólido por S maiúsculo, líquido por L e gasoso por G maiúsculo. Dependendo das condições de pressão P e temperatura T, aqui está sujeito. Esses estados podem ser representados por um gráfico pressão por temperatura, conhecido como diagrama de fase, como mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer. Então, tem um gráfico pressão por temperatura de substância comum, né? Como é que o senhor sabe que é comum? Porque as 3 curvas, sublimação, fusão e ebulição, são crescentes. As regiões de existência de cada fase estão identificadas por S, L e G. E os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Qual das seguintes afirmativas está correta? Letra A. A substância não pode sublimar, ou seja, não pode passar do estado sólido direto para o estado gasoso ou do estado gasoso direto para o sólido, se submetidas a pressões constantes maiores do que PA. Vamos ver? Deixa eu desenhar esse diagrama aqui. Só vai com o desenho. Então, deixa eu desenhar esse diagrama aqui na lousa e você vai entender como isso aqui é fácil. Pressão. Pressão. Temperatura. As curvas do diagrama, elas são mais ou menos assim, ó. Crescente aqui, aí aqui assim, e aqui assim. Beleza? Aí, ó, aqui é o ponto A, que ele fala, né? Ponto A. E nesse ponto A, nós temos uma pressão PA e uma temperatura TA. Vamos lá. Então, aqui, ó, uma pressão PA e uma temperatura TA. TA. Aqui, PA. PA. Olha o que é que a letra A está te dizendo. Que a substância
não pode sublimar se for submetida a pressão constante maior do que PA. Olha para cá. Presta atenção. A pressão PA é essa aqui. Vamos pegar uma pressão maior do que ela. Vamos pegar aqui uma pressão, por exemplo, ó. Aqui, ó. Nem muito maior, não. Só um pouco maior. Vamos pegar aqui uma pressão chamada de P1. Ó. O que é sublimar? É passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Vê se isso é possível, ó. Aqui com P1, olha como é que vai ficar, ó. Opa, olha aqui, ó. Com P1, o que foi que houve, ó? A substância passou pelo estado líquido. Se eu pegar um valor maior do que P1, se eu pegar P2 aqui, ó, ela vai continuar passando pelo estado líquido. Então, o item A está correto. Para uma pressão maior do que PA, é impossível que essa substância sofra sublimação. Vamos ver se as outras realmente estão erradas. B. A substância, se estiver no estado B, opa, ó, o estado B está bem mais ou menos por aqui, ó. B. A substância, se estiver no estado B, só pode ser vaporizada por transformações isotérmicas. Iso significa mesmo. Térmico significa temperatura. Então, transformações que ocorrem com temperatura constante. É possível, ela só pode ser vaporizada, só pode, ou seja, é exclusivamente vaporizada por processos isotérmicos? Não, ó. Por quê? Se eu provocar uma variação de temperatura em B, se ele sofrer uma variação de temperatura, ele vai sofrer vaporização. Então, ela também pode sofrer variação por processos isotérmicos. Não só por isotérmicos, não é exclusivo. Então, B é falso. C. A mudança de estado de C para D, opa, ó, o estado C está aqui no líquido e o estado D está aqui no sólido. Ele diz de C para D, então o caminho é esse. De C para D é isobárica, isobárica com pressão constante, é verdade. Aqui, ó, a pressão ela é a mesma, não ocorre variação de pressão, segundo o que ele está dizendo, né? É conhecida como sublimação. O valor de pressão, ó, realmente é o mesmo, é isobárico. Só que isso aqui não é sublimação. Isso aqui é solidificação. É a passagem do líquido para o sólido. Então, por isso que a letra C é falsa. D. O ponto A é conhecido como ponto crítico. É o ponto triplo. Ponto triplo, né? Nós vimos. E o E. Ao sair do ponto D para o ponto C, a substância sofre um aumento de temperatura e de pressão. E esse processo é conhecido como fusão. Estava tudo certo. Até ele dizer que a substância sofre um aumento de pressão. A pressão permanece constante. Então, ó, ela sofre apenas um aumento de temperatura. Certo? E o processo realmente é chamado de fusão. Dá para fazer a saideira, dá? Quinta. Fazer aqui voado. 3 minutinhos eu faço. 5. Um canal de curiosidades no YouTube apresenta uma mágica em uma colher de metal que se desfaz lentamente ao ser colocada em um copo com água. Isso acontece porque o galho ele é um metal que possui baixíssimo ponto de fusão, né? Essa colher é feita de metal galho, cujos pontos de fusão e de ebulição são 29,8 graus Celsius para a fusão, em compensação a ebulição é alto. 2.204 graus para ebulição, respectivamente. Esse metal é insolúvel em água e reage com soluções ácidas ou alcalinas. Então tem a imagem do manual do mundo, né? A colher de galho foi colocada em água a 50 graus Celsius. Bem,
Isso aqui está acontecendo porque o galho tem um baixo ponto de fusão, foi colocado em água que está numa temperatura acima do ponto de fusão dele. Então, o galho vai sofrer mudança de fase, mudança de estado. A explicação científica para essa suposta mágica deve-se ao fato de que, quando a colher de galho é mergulhada em água a 50 graus Celsius, esse metal passa por uma mudança de estado físico. Letra E, resposta correta. Beleza? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Cheiro no coração, bom final de semana e tentem resolver o restante das questões em casa. Qualquer dúvida, pergunta, manda no WhatsApp lá que a gente desenrola. Valeu, bom final de semana.